Olá, nós estamos de volta com Sala de Entrevistas de hoje. O tema que nós estamos falando é sobre fisioterapia pélvica, como cuidar dessa região pode trazer mais qualidade de vida. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre o que se trata, como pode melhorar a vida das gestantes ou de quem está pensando em engravidar. E a minha convidada que está falando sobre esse assunto é a doutora Rayane Farias, fisioterapeuta pélvica. Seja bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, Valerie. Doutora, ainda tem muita desinformação a respeito da fisioterapia pélvica que afastam as pessoas de um diagnóstico, de um acompanhamento? Sim, muito. Então, as pessoas, geralmente, elas esperam ocorrer os sintomas, os sinais. Então, tô tendo um desconforto para ter relação. Então, isso já levanta um alerta. Quando eu sorrio bastante, eu perco xixi. Quando eu estou na academia fazendo exercício, eu perco xixi. Então, as pessoas deixam para procurar ajuda quando os sintomas já estão instalados ou quando há progressão significativa desses sintomas. Então, nos primeiros sinais, se a gente conseguir procurar ajuda, procurar tratamento, consultar com o médico, pegar um encaminhamento para fisioterapia, mais rápido a gente consegue controlar esses sintomas. Ou também na prevenção. Eu já estou entrando na menopausa, o que é que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida sexual? Então, isso também a gente tem como atuar na prevenção. E tem alguns exercícios que podem ser feitos no dia a dia para cuidar dessa região pélvica? Claro, Valerie. A gente tem exercício de respiração, exercício diafragmático, exercício pélvico, alongamentos, mobilidades, mas enfatizando aqui que cada paciente ela é única, então ela precisa de uma avaliação fisioterapêutica da sua região pélvica, porque os exercícios eles são personalizados para cada paciente, de acordo com a sua necessidade e o seu diagnóstico. E falando agora especificamente a parte de gestação, eu acredito que tem muita gente que acha, até a doutora confirmou isso para mim, que quem teve cesárea não precisa fazer uma fisioterapia pélvica, não precisa procurar acompanhamento no pós-parto. Isso é verdade? Então, a gente precisa, sim, fazer acompanhamento, tanto durante a gestação, quanto no pós-parto. Então, o corpo da gente, ele não sabe que existe a via de parto a cesárea. Então, ele vai preparar essa paciente para o parto normal. Então, ela pode ter dor pélvica, disfunção sexual, dores musculares. Então, a fisioterapia pélvica vai tratar isso, vai prevenir isso. E eu vou ter cesárea, então a gente vai atuar nesse pós-parto da cesárea. Vai avaliar a cicatriz, vai fazer exercícios abdominais, exercício para o períneo, tem, como eu falei antes, a aplicação do tape que a gente faz e o acompanhamento cirúrgico dessa cicatriz para ver se está evoluindo bem, para não ter nenhuma alteração nessa cicatriz. Nossa, e a falta de cuidado nesse período pode impactar depois na qualidade de vida da mulher? Ou as pessoas pensam assim, não, o corpo se adapta, ele vai começar se recuperando sozinho e depois eu resolvo. Tem isso, doutora? Sim, impacta mesmo. Uma paciente que ela realizou cesárea e ela não se cuidou no pós-parto, porque a cesárea a gente vê apenas o cortezinho aqui, mas são 7 camadas de pele que o cirurgião abre. E todas essas camadas, elas são costuradas com fio cirúrgico. E essa paciente, ela precisa se cuidar, porque todo o processo cicatricial, ele tem aderência, ele tem fibrose. Então, é super comum, depois da cesárea, a paciente sentir a região dormente. Ela sentir uma dor que puxa para a perna. Quando ela levanta o braço, ela sente fisgada, dor lombar, dor para ter relação. Tudo isso pode ser causado devido a uma cesárea que ela não se cuidou, não teve os cuidados necessários no pós-parto. Qual que é o período que o corpo se recupera normalmente de uma cesárea? Atualmente, a ginecologista ela pede um intervalo entre uma gestação e outra, via cesárea, de mais ou menos 1 ano e 6 meses. Se você fizer parto normal, você pode ter bebê todo ano, mas cesárea tem que ter esse espaço. E principalmente se a paciente ela for querer ter um parto normal depois da cesárea. E hoje a gente sabe que é possível a gente ter parto normal até depois de 2 cesáreas, desde que elas tenham um intervalo
entre elas. Para o quê? Para ocorrer a absorção desses fios, da musculatura ela se organizar, do corpo voltar. Então, a gente pede pelo menos esse intervalo de 1 ano e 6 meses. E doutora, uma pergunta sobre o emocional. O emocional, ele interfere também nessa questão, tanto na gestação ou também na vida, interfere na saúde íntima da mulher? Com certeza, Valerie. Então, o emocional hoje está muito ligado. A gente somatiza as emoções em uma determinada área do corpo. Então, a gente tem pacientes que têm bruxismo, que é tensão devido ao estresse, o sistema emocional. E a gente também tem relação com a musculatura pélvica. Então, a maioria dos pacientes que tem alteração nessa região aqui, ela também pode ter o tônus elevado da sua musculatura pélvica. Então, ela pode ter dor para ter relação, ela pode ter constipação, porque a gente está tudo interligado. Eu não tenho um sistema independente, eu tenho vários sistemas dependentes. Então, ninguém funciona só. Então, nós estamos todos interligados. E uma mulher que teve um parto difícil, um parto traumático, isso também dificulta quando ela vai ter uma segunda gestação e precisa passar pelo parto, seja normal ou cesárea, na região pélvica? Dificulta sim. Por quê? Já tive pacientes que sofreram violência obstétrica e essas pacientes gestaram de novo. E elas queriam muito viver o parto normal, mas elas tinham essa lembrança ruim. Mas também elas tinham muito medo da cesárea. Então a gente trabalhou essa paciente, ela escolheu uma equipe boa, uma equipe que ela tinha segurança, que ela confiava. A gente realizou todo o trabalho de preparação de parto para ela durante toda a gestação. Quando a gente inicia a fisioterapia pélvica, Valerie, no caso da gestação, das pacientes gestantes, a partir da 13ª semana de gestação, ou quando o médico liberar. Nossa, no comecinho. No começo. Então, a gente prepara essa paciente, a gente preparou essa paciente toda a gestação e ela conseguiu parir de parto normal, um parto lindo, sem nenhuma intervenção, natural, humanizado. E esse períneo dela ficou íntegro. Foi muito mais do que ela pediu para Deus, do que a gente pensou, do que a gente trabalhou. Então, realmente foi uma bênção na vida dela. Então, ela ressignificou aquele parto que ela teve anteriormente, do qual ela foi vítima de violência obstétrica. E isso acho que deve ter influenciado na questão de decidir gestar, né, pela segunda vez, porque o medo, ele afasta a pessoa, fala assim, não, eu não quero passar por aquela experiência novamente, eu não vou ter mais. Mas às vezes é só um momento que precisa ser ressignificado, algo que precisa ser trabalhado no organismo. Isso, por isso que é fundamental a gestante escolher uma médica que ela tenha afinidade, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amparada, que ela consiga ter esse acesso com a médica, conversar, colocar a expectativa dela para o parto, que quanto mais segura a paciente fica, quanto mais informação ela tem, mais as chances de dar certo. E aí, como que fica a qualidade de vida depois, né? Outra coisa. Outra coisa. Com certeza. E doutora, eu queria saber também, passou a parte ali do acompanhamento, do pós-parto, essa mulher se recuperou, teve o seu bebê, como que fica essa, não a cicatrização, mas a recuperação quando faz fisioterapia pélvica? Ela é mais rápida, a pessoa volta a fazer as atividades normais mais rápido também? Então, do parto normal, todas as pacientes que saem da clínica, elas já sabem fazer exercício tanto para a região do abdômen e quanto para o períneo. E aquelas que fazem a via de parto cesárea, a gente tem um acompanhamento mais de perto, para a gente ver como está evoluindo essa cicatriz, se está tendo seroma, se está tendo edema, se ela está tendo retração tecidual. A gente consegue trabalhar nas fases da cicatrização para o quê? Para a gente deixar essa cicatriz o mais imperceptível possível para ela e que lá na frente ela não venha a ter dor na coluna lombar, ela não venha a ter desconforto, incontinência urinária. E a recuperação não vale somente ali depois, né? A gente tem que lembrar que todo mundo vai envelhecer. Vai chegar uma fase da vida que a gente não vai estar com tanto vigor quanto era antes. E é necessário ter uma recuperação saudável, né? Isso. Hoje eu atendo muitas senhoras na fisioterapia pélvica.
pacientes, senhoras com incontinência urinária. Então, a gente tem como atuar tanto na prevenção quanto no tratamento. Porque, graças a Deus, hoje, a gente está envelhecendo muito mais. Mas a gente precisa envelhecer com qualidade, com saúde. Sim. Então, a fisioterapia pélvica, ela se faz necessária também. Eu queria perguntar uma coisa. Hoje em dia a gente falou bastante sobre envelhecer, mas tá mais tarde, essa questão da medicina está avançada, e a gente vê também uma outra tendência que a gente comentou antes, de mulheres tendo filhos mais tarde também. E faz diferença esse acompanhamento tanto no né, pré-parto, ali na pré-gestação, como também no pós, para essa região, para uma mulher que ela já é mais madura? Sim, faz toda a diferença. Por quê? Grande maioria dessas mulheres que hoje estão gestando pela primeira vez com 38, 39, 40 anos, 43, geralmente elas querem parto normal e elas querem uma gestação, um filho próximo ao outro. Então, esse acompanhamento, ele se faz muito necessário, porque elas falam assim, Rayane, quando o bebê tiver 1 ano e 2 meses, eu vou engravidar de novo. Então, quanto mais a gente cuidar desse corpo, a gente preparar ele, mais fácil vai ser a gestação. Então, a gente precisa dar condição para esse corpo gestar novamente. Então, prevenindo dores, alteração, disfunção sexual, incontinência urinária, e preparando ela para o parto novamente e para o pós-parto. Nessa fase tem uma diferença, então, do acompanhamento para quem é uma mulher mais jovem? Porque ali o organismo mudou bastante já? Muda. Então, quanto mais ativa essa paciente for, melhor. Hoje é recomendado que uma grávida, se ela não tem nenhuma intercorrência, se ela não tem nenhuma restrição médica, que ela faça 160 minutos de atividade física por semana. Quais atividades físicas? Qualquer uma. Eu tenho um paciente que faz yoga, eu tenho um paciente que corre, eu tenho um paciente que faz crossfit. Pode ser atividade física que você já fazia. Ou eu estou grávida, eu vou iniciar uma atividade física. Então, a gente inicia com a atividade física de baixo impacto. Mas aquela paciente que já fazia antes, ela continua fazendo se não tiver nenhuma contraindicação da médica absoluta, que ela tem que parar as atividades físicas. Então, o que eu falo para minhas pacientes, independente da faixa etária, quanto mais atividade física orientada você fizer, menos alterações a gente vai ter. Mais um parto rápido e um pós-parto melhor, porque esse corpo, quando ele é condicionado, treinado durante a gestação, ele volta mais rápido depois do parto. Então, isso é comprovado. Então, se preparou e fez exercício, mais rápida a recuperação. Mais rápido, comparado com aquela paciente que não fazia nenhuma atividade física. E essa aqui, que ela trabalhava, ela fazia atividade física 2 vezes na semana, 3 vezes, fazia caminhada. Comparada com essa daqui que não faz nada, essa daqui vai ter uma reabilitação, o corpo dela vai responder mais rápido do que essa que não fazia nada, porque a gente condicionou o corpo dela. E doutora, a gente já está finalizando, mas eu queria saber, qual que é o maior mito que a doutora já ouviu sobre fisioterapia pélvica? Que perder xixi é normal. Sério? Sim. É comum? Sim. É normal? Não. Qual que é a diferença, assim, quando identificar, falar assim, não, aqui já não é normal? Pacientes que têm urgência miccional. Eu preciso ir para o banheiro a cada meia hora. Ou, meu Deus, eu tenho uma urgência que às vezes não dá tempo de eu chegar no banheiro. Eu apresento perdas. Quando eu apresento perdas no exercício, na tosse, no espirro, mesmo que seja uma gotinha, já indica para a gente que já tem alteração. E com o passar do tempo, a musculatura, ela vai enfraquecendo. Então, esses sintomas, eles vão piorando. E por que ficou tão comum esse pensamento? Por que se tornou um mito? As pessoas acreditam que é normal isso? Porque elas acham que com o uso do absorvente, elas vão parar. E elas acham que é momentâneo. Foi só na tosse, foi só no espirro. Eu tomei muito chimarrão. E não é. Até que essas gotinhas se transformem em jatinho.
e que esse jatinho ele se transforma em jatinho maiores, que molha a peça íntima ou que molha a roupa. E é ruim conviver diretamente com medo, né? Porque daí a mulher fica com aquela coisa, eu não posso ficar com vontade de ir no banheiro, porque senão não posso rir, não posso fazer um exercício mais forte. Não posso beber muita água, que vai dar muita vontade de ir no banheiro. Aquelas pessoas que chegam no lugar e já ficam vendo onde que tem banheiro. Ou eu vou sair de casa, eu não tô com vontade, mas eu já vou fazer xixi. Ah, sei. Essa micção preventiva que a gente fala. Então isso não é comum, ou isso não é normal. É necessário É procurar comum, mas não é normal. A gente já levanta a bandeira amarela de um alerta. Que a Isso gente independente precisa. da idade, não é? Independente da idade. A fisioterapia pélvica, a gente atende desde criança, mulheres e homens. Desde criança até a vida adulta. Porque daí o pessoal pensa, eu já tô mais idosa, é normal, idosos sofrem assim, não é normal. Não é normal, porque a gente vai limitar a qualidade de vida desse idoso. Entendi. E eu queria perguntar, um conselho para quem está assistindo. Qual que é o principal conselho para começar a cuidar melhor da saúde íntima? Eu até falei, gente, eu era muito leiga, que eu pensava assim, olha, se eu fizer elevação pélvica na academia, eu já tô fortalecendo a pelvis. Eu acho que agora ela pensou, é um outro mito também. Então, a saúde íntima, ela é a nossa saúde. E a gente precisa cuidar dela pelo próprio envelhecimento, prevenir ou tratar essas disfunções pélvicas. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, menos disfunções ou menos sintomas a gente vai ter. E lembrar que a gente precisa cuidar da gente mesmo. Nossa saúde em primeiro lugar. Independente se é física, se é emocional, a saúde pélvica, ela faz parte da gente. Então, ela precisa ter outros olhos, a gente não precisa ter esse tabu. Porque ela é tão importante quanto qualquer outra da nossa saúde. E dor é algo tão pessoal, porque só a gente sente, só a gente sabe. sente. E aí muitas pessoas normalizam isso, acreditando que quando ela reclama, fala, nossa, eu tô com dor. Ninguém sabe a intensidade da dor que você tá sentindo, né? Isso mesmo. Se você não procurar ajuda, não tem como você conseguir se recuperar, melhorar e mudar a sua vida, né? E as pessoas acham que conviver com isso, Valerie, é normal. E chega uma hora que os remédios não fazem mais efeito, que o corpo ele se acostuma com aquela medicação. Então, quanto mais a gente procurar um médico especialista, uma fisioterapeuta, mais rápido a gente vai conseguir resolver. Então, quanto mais cedo a gente intervir nesses sintomas, mais rápido a gente vai conseguir solucionar. E qual que é o conselho para quem tem vergonha ou tem medo? Converse com seu médico, se você não tem abertura com ele, procure outro profissional que você se sinta mais acolhida. E lembre-se que tem tratamento. Tudo tem solução. E você não está só. Tem muitas pessoas assim, geralmente elas pensam que só porque isso acontece comigo. Não, tem muitas pessoas assim também que apresentam esses sinais e sintomas. Importante é se sentir seguro, porque é uma questão muito íntima mesmo de cada um. Então, quanto mais segura você tiver e você conhecer o que você tem. Então, quanto mais segura você tiver um profissional que você consiga conversar com ele, explicar, ele vai conseguir lhe orientar e realizar um tratamento adequado. Eu queria agradecer, doutora, Obrigada. pela entrevista. Foi muito bom ter você aqui. Tirou um espacinho na agenda dela, gente. Eu agradeço de coração pela entrevista. Todas essas informações, eu acredito que foram muito importantes e muito válidas para o pessoal de casa. Ai, que bom. E eu agradeço você também de casa que acompanhou o programa com a gente, esteve aqui de perto, desde o começo até o fim. A sua audiência e companhia é muito importante para nós, agradeço de todo o coração. Eu te espero no próximo Sala de Entrevistas para a gente conversar melhor sobre outros assuntos. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Até a próxima!